turminha do terceiro ano! Cheguei para mais uma aula. Vamos lá? A nossa aula de hoje é a aula de produção de texto. Peguem lá o livro Ativamente do quarto bimestre, coloquem lá na página 80. Coloquem na página 80 para que nós possamos dar início à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser sobre fábula. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos viajar no mundo das fábulas. Muito fácil essa aula, turma. É um excelente aprendizado. Vamos lá? Já pegaram o livro de vocês? Então, vamos lá. Na página 80, nós temos aí esse texto que é uma fábula. Mas antes de eu começar a ler esse texto, eu vou estar falando para vocês o que é uma fábula. Fábula. O que é uma fábula, tia Raquel? Fábula é um gênero textual. A tia está ensinando para vocês vários gêneros textuais. É também um gênero textual. A fábula é um texto narrativo cujos personagens são animais. E esses animais, eles têm comportamentos humanos. Esses animais têm comportamentos humanos. Nós temos vários tipos de fábulas. Eu trouxe aqui para vocês vários livros que nós temos aqui na escola para que nós possamos estar fazendo o quê? Viajando na leitura, falando sobre fábula. Todos esses livros que estão aqui têm várias histórias sobre fábulas. Nós temos também autores muito conhecidos que eles escrevem essas fábulas. Nós temos o La Fontaine, nós temos o Fedro, o Esopo e nós temos também um conhecido demais aqui no nosso país, no Brasil, é o Monteiro Lobato. Ele também é um dos autores das fábulas, ele também escreve muitas fábulas. Tanto é que na aula de hoje eu vou estar lendo para vocês uma fábula de Monteiro Lobato, que está lá no livro de vocês, hein? No livro Ativamente. Já pegaram o livro? Já pegaram e colocaram na página 80? Para que nós possamos dar início a essa história que está falando sobre as fábulas? Ah, também não podemos esquecer que as fábulas, elas vão se desenrolando, a história vai sendo contada e chegar lá no finalzinho dessa fábula, nós temos a moral da história. Essa moral da história é um ensinamento. Após fazer a leitura, vem lá no finalzinho do texto um ensinamento. O que nós aprendemos sobre esse texto? Qual o ensinamento que eu tiro desse texto que foi falado? Isso após a leitura dessa fábula que eu vou estar lendo para vocês, eu vou estar falando qual é a moral da história, tá? Não podemos esquecer disso. Nós temos várias fábulas. Essa daqui, ó, estão vendo? É a fábula da cigarra e a formiga. Também é uma história contada. Vocês já ouviram a história da cigarra e a formiga? Nós temos também essa daqui, ó, o leão e o rato. Essa do leão e o ratinho, eu já coloquei um vídeo para vocês assistirem, que tinha em outro livro de outro bimestre, hein? Esse livro aqui é interessante, porque ele não tem só uma fábula. É um livro tão pequenininho, mas tem várias histórias para serem contadas aqui. É para a gente viajar nesse mundo das fábulas. Aqui tem a lebre e a tartaruga. A história, que é uma fábula da lebre e a tartaruga. Vocês estão percebendo que essas histórias aqui, os personagens são animais? São. Nas fábulas são assim, cujos personagens são animais. Tem essa daqui que é da raposa e as uvas, também é uma fábula. Tem várias fábulas que vocês vão vendo, vocês vão conhecendo. Eu vou estar mostrando, além desses livros que estão aqui,
Eu vou estar colocando a imagem para vocês estarem vendo aqui também. A imagem que é da fábula da cigarra e a formiga. Vou estar colocando a imagem aqui para vocês verem. Também a lebre e a tartaruga, que eu falei, né? Que é essa história aqui. Eu vou estar colocando para vocês verem a imagem. Tem a rã e o touro, que também é uma fábula da rã e o touro. No caso, que é igual a tia falou aqui, ó, do leão e o rato, também vou estar colocando aqui. Então, vamos lá, turma? Vamos lá dar início a essa leitura? Acompanhem com a tia a leitura. Botem lá na página 80 para que a tia possa estar lendo para vocês esse texto. Sabe qual é a fábula que está na página 80? A onça doente. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma. E como não pudesse caçar, padecia a fome das negras. Em tais apuros, imaginou um plano. Comadre Irara. Irara? Olha a imagem aqui de uma irara. É um animal também. Vocês já conheciam esse animal? É uma irara. Olha a imagem da irara aqui. Comadre Irara, disse ela, corra ao mundo e diga à bicharada que estou à morte e exijo que venham visitar-me. A irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. Veio o veado, veio a capivara, a cutia, o porco do mato, veio também o jabuti, hein? Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar no chão. Viu na poeira só rastros entrantes, não viu nenhum rastro sainte e desconfiou. Parece que nessa casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é ir rezar por ela. E foi o único que se salvou. Por que será, turma, que ele foi o único que se salvou? A esperteza dele. Ele foi muito esperto. Ele desconfiou porque a onça é um animal que a onça ela caça os animais para poder se alimentar. Então, já que ela falou que ela estava doente, então os animais foram visitá-la. E todos que entravam na toca dela não saíam vivos não, porque ela se alimentava deles. O único esperto foi o seu jabuti. Muito esperto ele, minha turma. Ele desconfiou, com a esperteza dele. Foi muito mais esperto que quem? A onça. Ele foi o único que se salvou. Agora vamos lá para a moral da história? Qual é o ensinamento que nós tivemos aí? Não é? A moral da história, dessa história aí é para a esperteza e meia. Para a esperteza da dona onça, ela achou que ela era muito mais esperta que os outros animais, mas ela se deu mal, porque quem foi mais esperto ainda do que ela foi quem, turma? Foi o seu jabuti, que foi muito mais esperto. Então essa é a moral da história. Para a esperteza e meia. Bom, turma, agora vocês têm uma tarefa para fazer. Essa tarefa, ela tá lá na página 58. Essa tarefa está na página 58 e na página 58 está pedindo para vocês reescreverem essa história, essa fábula da onça doente no livro de vocês. Mas não esqueçam de colocar o título, olha o parágrafo, os sinais de pontuação, caprichem na letra e na ortografia, prestem bastante atenção, turma. Olhem bem como está no livro e copiem. Vai lá primeiro na página 80 e você vai copiar lá na página 58. Essa é a tarefa. Só vai copiar e embaixo vai desenhar. Você vai fazer ilustrar. Vai fazer o desenho da história da onça doente. E vai copiar esse texto
que é uma fábula da onça doente, na página 58. Após essa tarefa pronta, tire foto e envie para a tia. Tá bom, turma? Essa é a nossa aula de hoje. A tia falou sobre fábulas. A aula de hoje foi sobre fábula. Muito bem, turma. Não deixem de estar em casa pegando uma história de uma fábula para você estar lendo. Você está viajando no mundo da leitura. Então, hoje a tia contou essa história aqui. Eu já havia falado para vocês dessa história, vocês viram o vídeo do Leão e o Rato, não é? Mas tem muitas outras histórias, muitas fábulas que podem ser contadas. Beijos, amo vocês, meus amores!